Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, começando agora, um programa variadíssimo. Hoje temos dois assuntos muito importantes, que eu tenho certeza que você vai gostar do programa de hoje. No primeiro bloco a gente vai falar sobre as doenças das enchentes, como chove em Belo Horizonte, como chove em Minas Gerais nessa época do ano, né? É a chuva belo-horizontina, mas existem riscos nos alagamentos e a gente precisa saber quais são e como se proteger quando passar, por exemplo, por uma enxurrada, e tem outras informações que são muito importantes também. No segundo bloco, a gente fala sobre reabilitação oral, tema importante, os procedimentos necessários para um sorriso perfeito, como escolher um bom profissional para fazer essa reconstituição e quais são as técnicas mais modernas. Enfim, temos também o quadro Mitos e Verdades para esclarecer melhor todos esses temas. Está começando! Muito bem, vamos começar o nosso programa de hoje falando sobre essa época do ano de muita chuva em Belo Horizonte. Olha como chove nessa nossa querida Belo Horizonte nessa época do ano, né? Os rios transbordam. Aliás, o Rio Arrudas, até quando ele está tampado, ele transborda, aquela cena que correu o mundo, né? Com aquelas águas furiosas. Enfim, essa é uma cena que faz parte da nossa realidade. Antes disso, há muito tempo, o Rio Arruda sempre transbordou e sempre trouxe muitos problemas, né? Mas como é que a gente se protege dessa situação que é da natureza, que está lá, não é culpa da chuva, não é culpa do rio, mas os problemas acontecem. Para falar sobre isso, quem está aqui conosco é o infectologista do Hospital Felício Roxo, o doutor Leandro Cury. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Prazer estar aqui. Alegria de receber aqui. A gente estava comentando, né, que o infectologista, hoje ele virou, né, com a pandemia, ele virou um grande especialista tão necessário para a nossa sociedade, né? Agora a gente sabe, né, o que o infectologista faz, né? A gente já fazia antes, agora todo mundo está sabendo. Ele já fazia e era muito importante. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos os infectologistas, meus amigos, são queridos profissionais, abnegados, assim, estudiosos, né? Foram fundamentais para a gente enfrentar a pandemia, que a gente ainda enfrenta sequelas dela, né? E preparado para outras pandemias também, né, doutor? Está acontecendo ainda, né? Cada dia uma variante nova essa semana, nunca acaba. Nunca acaba. E como nunca acaba também, em novembro a chuva na região metropolitana de Belo Horizonte traz tanto transtorno para muitas pessoas. A gente nunca sabe como lidar com ela, né? Sempre faltam obras, né? Independentemente do governo, está sempre faltando algo. Faltando. Quais são os riscos, doutor? A gente ouve muito falar de problemas ligados a tudo isso. É uma realidade? É preciso ter cuidado? É preciso ter cuidado. Então, quando a gente está com falta de chuva no inverno, a gente sente as doenças todas respiratórias, né? Asma, gripe, resfriado. E quando tem chuva demais, com inundação e enchente, aí os cuidados são outros, porque outras doenças ressurgem, né? Reaparecem todo ano, elas acontecem, igual você falou bem. Então, leptospirose, hepatites também nessas águas contaminadas? Como assim, doutor? Sim. Vários agentes etiológicos, o que é isso? Micróbios, né? Seja bactéria, vírus, podem acontecer sendo carreadas, levadas pelas águas, até chegar a nós, de alguma forma. E aí causam doenças seríssimas, né? Você mencionou duas importantes. Tá. Como é que elas nos atingem, assim? Porque todo mundo está sujeito a pisar numa enxurrada, né? Você nem sempre está preparado para isso, né? Sim. Ontem mesmo, a gente está gravando aqui o programa, aqui nessas primeiras semanas de novembro, ontem uma chuva de Belo Horizonte assustadora. Eu moro em São Paulo, eu me espanto com as chuvas de BH. Não tem chuva igual. Volume. Gente, aqui é uma chuva raiz mesmo, doutor. E aí você sai na rua, você vai pisar numa poça d'água, vai, às vezes, passar numa enxurrada. Sim. É isso. Alguns patógenos, alguns micróbios ficam armazenados ali esperando a gente passar, inclusive. É a função desses micro-organismos infectarem a gente. E estão lá esperando. Nesse caso, a água faz isso, a chuva faz isso. Ou a gente ingere a água contaminada levada pelas enxurradas, por exemplo, no caso da hepatite A, tá?
ou outras diarreias, gastroenterites que a gente tem por aí, ou às vezes na nossa própria pele. Uma pequena abertura, um machucadinho, uma unha cortada, pode levar uma bactéria da leptospirose, igual você mencionou bem, para o nosso corpo. Tudo isso pela água. Um dedo machucado, um machucado no joelho, na perna, no tornozelo, isso já é um fator de risco? Já basta. Já basta. Quando você está em contato com água contaminada pela então, leptospirose. Que contaminação é essa? O que tem que acontecer? É o xixi do rato? É isso. Para a leptospirose. Né? Então, o rato urina, essa bactéria, a leptospira, ela fica no ambiente. Então, rato do bueiro, né, por exemplo. Rato do bueiro. Avenida Afonso Pena, tem rato ali e tal. O rato faz xixi ali em cima. Choveu. Uma pessoa pisou ali para atravessar a rua e essa água estava lá, teve contato com a urina do rato. Isso. A pessoa está com um machucado, está de sandália, está com um machucado no pé. Pode acontecer. Quanto mais tempo de exposição com a água, pior. Então, se eu estou numa enchente, por exemplo, numa enxurrada, igual acontece no Rio Arrudas, vou salvar alguma coisa ou alguém, eu estou com um volume grande ali, está entrando muito mais bactéria do que uma simples pisada numa poça de água na Afonso Pena. Mas em ambos casos você pode se contaminar. Né? Não precisa nem de água volumosa com enchente, uma poça de água mesmo já basta para infectar. Machucadinhos, né? Abertura, mucosas, boca, olho, nariz, também pode contaminar com leptospirose. Sim, sim. E a cólera? Pois é, a gente teve, muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, entre 91 e 94, um surto grande aqui no Brasil de cólera. É uma bactéria também, só que aí classifica mais como uma infecção intestinal, né, do sistema digestório. Aí é mais para ingestão dessa água, Isso por mesmo, ingestão dessa água. Isso mesmo. A cólera vem a enchente, contamina alimento, contamina água, o saco de arroz, o que seja o café, a gente vai e ingere, aí é diretamente de ingestão. Cólera causa grandes problemas, principalmente em pessoas com algum tipo de rebaixamento da imunidade ou do sistema de estado geral. Crianças morrem com cólera, né? Idosos, porque desidrata muito fácil, né? É muita diarreia, é muita perda de líquido, muito vômito, morre, sim. E também estamos falando aí, estamos pondo na conta também das enchentes, pode acontecer por isso? Pode pôr na conta das enchentes, ela pode existir surtos de cólera por causa de enchente. Não precisa de enchente para ela acontecer, mas a enchente é claro que favorece. Se eu tenho uma casa na altura do Rio Arrudas, vai a água e inunda a minha casa toda, leva a bactéria do cólera. Pronto, né? Se contaminou meu alimento ali, eu ingeri isso, ou alguém da minha casa pode se contaminar pelo cólera. Isso e outras gastroenterites, né? Que outras doenças que causam diarreia também. Tá? Mas é a mesma premissa, eu vou ingerir alguma coisa contaminada, água, alimento. Os infectologistas falam muito da imunidade, né, do trabalho com a imunidade. A imunidade também está relacionada com a forma que a gente fica mais ou menos exposto a essas doenças? Sim, sim. Quando a gente está mais idosinho, tem a imunossenescência, que é a diminuição natural da idade. E quando a gente é muito criança, a mesma coisa, a gente ainda não tem os anticorpos todos. Então é muito diferente uma criança de 5 anos ser exposta ao Vibrio cholerae, que é a bactéria do cólera, e você ou eu. A gente vai tolerar melhor. Tem gente, inclusive, que nem tem sintoma nenhum do cólera, mas pode, ao fazer cocô, no número 2, pode eliminar a bactéria e contaminar outra pessoa do lado. Então, às vezes, eu não me contamino ou não adoeço, mas eu contamino meu filho, contamino minha avó, contamino alguém do meu lado ali. Sim, questões sanitárias também são importantes. Onde falta isso, fica mais perigoso, né? O cólera é uma doença de falta sanitária, né? De falta de esgoto. Sim. Né? E a questão da água sanitária, está no rol aí de prevenções também, a gente lavar bem os alimentos. Falou, né, sobre, às vezes, um alimento tem contato com essa água da enchente. Se a gente compra um alimento na feira, você sabe lá por onde ele passou, né? Se a gente compra uma fruta, uma verdura, legumes, compra na feira, até mesmo no supermercado, de onde ele veio? Por onde ele passou? Qual a procedência desse alimento? Qual é a limpeza dela? A limpeza. É a mesma premissa da enchente. Né? Eu estou com um alimento contaminado, que eu não tenho a mínima ideia se está contaminado ali. A hepatite A, que você mencionou mais cedo, ela é transmitida também quando eu faço ingesta do vírus, tá? Via oral mesmo, e ele me contamina. Uma vez nos Estados Unidos, o México exportou cebolas para os Estados Unidos contaminadas com hepatite A, cebolas. E aí teve um surto de hepatite A nos Estados Unidos por causa de cebolas importadas. Então, de onde vieram? Do México. Do México. Então, relatos médicos, né, Sim. de literatura médica. Então, o que eu estou querendo falar com isso? Higienização é fundamental, seja em questão de enchente ou mesmo que você comprou na feira, você não sabe da procedência, já basta.
na época da pandemia, os infectologistas foram responsáveis também por orientar, até para acalentar o pânico que existia com relação ao excesso da da limpeza dos alimentos, né? Tipo, lavar o ovo, né? Tinha algumas absurdos, lavar a lata, a caixinha do leite, lavar a caixinha do leite por fora. O saco de arroz, lavar né? o saco de arroz. Ficou na moda, né? A lata de ervilha, lavar a lata todinha. Bom, tirando esse exagero, o que de fato ajuda e o que é excesso? Fernando, lá em 2020 a gente não entendia muito bem o Covid aí, então a gente mandava higienizar tudo, né? Lavar ovo. Lavar ovo, lavar saco de arroz, tirar o tênis, né? A gente criou esses hábitos. Que a gente viu que ainda é bom, né? É ótimo, todos eles. Mas que a gente viu que para o Covid não funciona tanto. O Covid é essa questão respiratória aqui. Mas em 2020 a gente não tinha tanta certeza disso. Agora, contra diarreias, contra o cólera, contra hepatites, a higienização é fundamental. Higienização de mão, sim. Higienização de alimentos, de saco de arroz, de tirar o tênis, igual você falou. Tudo que a gente puder fazer para eliminar ou deixar os germes fora da gente, é claro que vai ser ótimo para a nossa questão sanitária. Tá, né? então vamos lá, como é que a gente usa a água sanitária? Porque, puxa, realmente é algo que precisa de disciplina para lavar um pé de alface aí com água sanitária, a rúcula, o agrião. Sim. Você pode diluir, geralmente você dilui uma tampa, a proporção é mais ou menos uma tampa por 1 litro de água, né, onde você coloca, e não pode deixar por muito tempo também, porque aquela água sanitária impregna muito nos alimentos. Então, 5 minutos no máximo, reigienizar depois. Existem outras substâncias que eles também utilizam, né? Tem gente que usa vinagre, tem gente que utiliza, tem o próprio eliminação sanitária também com produtos próprios, mas o mais importante que a gente tem que deixar aqui é a higienização. É não pegar na feira a maçã e comer, né? E isso volta para a gente para enchente, porque é o mesmo princípio. Bactérias levadas ou vírus levados para o alimento. Às vezes, onde o alimento ficou armazenado, passou uma água de enchente, a gente sabe lá de onde veio. Passou um rato. Um rato, né? Que fez urina. Não é incomum ratos contaminarem galpões com alimentos, com produtos, e a gente está ingerindo aquilo diretamente. Tá. Até lata de refrigerante, cerveja, né? Você pode ter contaminação de urina ali. E ninguém lava, ou né? Não. Abre direto e vai, né? Não. Lata de leite condensado. Lata de leite condensado, exatamente. E a higienização na latinha de refrigerante, cerveja, ela pode evitar, ali até hepatite pode pegar, né? A hepatite A, por exemplo, ela é fecal oral. O que significa isso? A transmissão é por ingesta via oral, né, pela boca mesmo, de contaminação. E quando a gente fala de verão, de chuva, é bom a gente lembrar também de uma ameaça constante que a gente luta permanentemente, que é a dengue, né? Dengue, chikungunya, zika, tem a ver com os meses mais quentes, né, doutor? Tem a ver com os meses mais úmidos e molhados, né? Então, olha a enchente aí aparecendo de novo. Tem a enchente, tem inundação, seca, ficam as poças, ficam as calhas, né? E ali vira foco de doença, porque é exigível depositar o ovinho dele lá. A gente tem que cuidar disso, na verdade, o ano todo, porque os ovos ficam viáveis o ano todo. Eles só eclodem quando a água chega, mas eles já estão lá depositados. Então a gente tem que limpar a calha, piscina, pneu ou o que seja, o ano todo, porque os ovinhos estão lá só esperando a chuva chegar nessa fase. Na piscina, acho que o cloro ajuda a matar ou pode ter? Ajuda, mas a gente tem que fazer a limpeza das paredes da piscina mesmo, com esponja de aço, com buchinha, e só se limita. E assim, é bom lembrar que uma tampinha de refrigerante, ela pode ser o suficiente, né? Tampinha de margarina, ela também pode ter ali suficiente. Ficou no telhado de casa, ninguém vai ver aquilo nunca, né? Vai lá acumular. Exatamente. Né? Uma outra doença que eu gostaria de falar na enchente também, aí não tem muito a ver com o mosquito, mas é o tétano. Porque no salvamento vai pegar alguma coisa, alguém nas enchentes, você pode se cortar. Né? Você não está vendo, você está andando desesperadamente para fugir da água, para capturar alguma coisa, você pode se cortar e tem o tétano aí, que é infectante também. Tem a febre tifoide? Tem a febre tifoide, causada pela salmonela. Mas ela tem a ver com hepatite também? Não. A febre tifoide vem da salmonela, e aí nós estamos falando de outra, aí a questão do ovo, o ovo mole, a maionese, né? Também, mas é a salmonela tifo que causa a febre tifoide, que são parentes realmente, são do mesmo gênero, e ela causa uma série de diarreias e gastroenterites mesmo, por ingesta contaminada. Ela vai aí no rol
das diarreias causadas Sim, por mas sujeira. aí não tem muita relação com a enchente, né? Tem, porque a contaminação da água suja vai levar aos alimentos contaminados. Mesmo princípio da hepatite A e do cólera. Eu morei durante um bom tempo lá no Recife e na região que eu morava só tinha fossa, não tinha o tratamento de esgoto ali conectado Sim. com a cidade. Pelo menos nessa época era um bairro bacana, mas só tinha o poço artesiano e a fossa. Invariavelmente, todas as pessoas que iam me visitar acabavam, depois de um banho, ingerindo um pouco dessa água que vinha do poço artesiano, que de alguma forma estava contaminada com a Sim, fossa. com os coliformes fecais. Exatamente. O que acontecia? Com a nossa família lá, todo mundo habituou, mas toda visita que chegava passava ali Tinha diarreia. umas 12 horas no banheiro ali. Só. Utilizando a fossa ainda. Se né? comesse ostra, aí ficava Aí já mais era. tempo. Passava a noite gritando, ostra, ostra. É a questão sanitária de tratamento que acaba tendo ligação com o trato intestinal. Totalmente, né? A gente elimina, igual eu falei mais cedo, a gente elimina pelas fezes essas, né? A gente ingere, contamina e elimina. A forma de a gente eliminar isso geralmente é pelas fezes. E contamina o solo, comida, o outro, a mão do outro, né? Então, a água sanitária, agora, talvez até como a máscara que a gente usou de proteção, essas gotinhas da água sanitária, elas são fundamentais para a gente atravessar o período chuvoso, né? Água sanitária. Quem não tiver acesso fácil, higienização basta, né? Uma boa higienização, até mesmo em frutas que tem casca, você pode lavar com buchinha, com detergente, tirar bastante. Então, essa é uma dúvida. Lava coloca ali de molho, ok, pêssego. Toda ceia de Natal tem o pêssego, tem aquela ameixa, tem ali aquela vermelhinha, como é que ela chama? A nectarina. A nectarina, delícia! Deixa ali. Depois que fica de molho, tem que passar um detergente também? Não, uma coisa ou outra, né? São opções que a gente pode fazer. O que a gente tem que deixar mensagem aqui é que não pode ficar sem higienizar. Isso de jeito nenhum. E vou chamar atenção para as mãos também, né? A gente cumprimenta todo mundo. Aí daí lava o alimento, mas a mão continua suja. Mexe no celular sujo, vai no banheiro, abre a maçaneta, mexe no mouse, cumprimenta mais 10 pessoas e a mão continua suja. A gente não pode esquecer o hábito que a gente adquiriu durante a pandemia, né? Esse hábito tão saudável de lavar as mãos sempre, né? Eu acho. Foi um aprendizado bom do álcool em gel, né? O álcool em gel também é eficiente, né? Excelente. Quando a mão não está suja, o álcool em gel está maravilhoso. Quando a mão está suja, aí a gente prega água e sabão mesmo. Tá. Com relação às vacinas, tem alguma que a gente pode colocar nessa área de prevenção, nessa época de chuvas, algo que a gente pode prestar atenção, doutor? Beleza. Bom, tem a vacina da hepatite A, tá? Ela é do SUS, ela existe. Ela não é para todo mundo, mas a turma mais jovem está toda vacinada agora no calendário vacinal. Já está no nosso Programa Nacional de Imunização. Tem a vacina contra o cólera, contra o cólera, só que ela não é universal para a gente. E a hepatite A e tem a A e a B. AB. Mas são mecanismos de infecção diferentes. Tá, mas a vacina é só para A. Não, tem as duas vacinas. Tá. Mas para a questão da enchente, a gente está falando da A, né? A B ela tem outras formas de contaminação, não é geralmente ingesta oral. Existe, então, a hepatite A. Existe vacina do cólera, mas não é distribuída para todo mundo, não. É para quem vai para países com maior surto de cólera, né? África, países Países africanos. africanos, o Haiti tem algum surto eventualmente, aí a pessoa pode fazer a vacinação. Mas ela não é universal para todos. É a né? chamada medicina do viajante, né? Isso mesmo. Que entra em ação ali com um rol de vacinas disponíveis para cada região do Isso mundo, mesmo. né, doutor? Exatamente. Então tá, a vacina da hepatite, então, ela é disponível. Ela é disponível, ela está lá, exatamente. Inclusive, a sugestão que a gente tem é quem entrou em contato com água de chuva excessiva, enchente, inundação, procura atendimento médico mesmo sem sintomas. Porque tem que se avaliar a profilaxia em alguns casos, de leptospirose, Tá. de Quais hepatite. são os sintomas? Da leptospirose? É. A leptospirose, dessa que a gente falou, talvez seja uma das mais mortais. Ela é uma doença chamada doença hemorrágica, febre hemorrágica. Porque a pessoa tem febre, a pessoa tem sintomas hemorrágicos mesmo, de sangramento. Ela pode ter falência nos rins, alteração pulmonar, dores fortes, sintomaticamente, inicialmente, febre, mal-estar, dor nas pernas, dor nas panturrilhas, aquela fraqueza excessiva, começa com vômito, pode ter diarreia ou não, dor abdominal, e aí vai evoluindo muito mal. Porque aí vai ter hemorragia, igual eu falei, e ela é realmente uma doença bem fatal. Mas ela está controlada? Tem casos isolados, né? A gente não está num grande surto de
de leptospirose, mas todo evento de enchente, transbordamento de rio, deixa a gente em alerta, né? Sim, principalmente nessa época que a gente vive agora. Muito bem. Doutor, bom, queria agradecer muito a sua participação aqui, desejar um grande abraço aí ao pessoal do Felício Roxo. Felício Roxo, que é um parceiro nosso aqui muito sempre frequente. O senhor trabalha lá e mais em alguns lugares. Alguns lugares. Né? Tá certo. Mande um grande abraço lá. Muito obrigado, doutor Leandro Cury. Grande prazer, às ordens. Infectologista. Valeu. Agradecendo também a sua presença até agora, sua companhia até agora, porque no segundo bloco a gente volta para falar de reabilitação oral, o que há de novo para a gente cuidar do sorriso, para chegar em 2023 rindo à toa. Daqui a pouco a gente volta.